Sejam bem-vindos ao nosso canal de React, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. Aqui neste canal a gente faz reacts de notícias políticas e afins, desde que estejam conectados. Aqui o formato é um pouco mais descontraído, a gente precisa pausar o vídeo para explicar. Tem muita gente que me conhece do canal Historiador e chega aqui e fala: ah, você pausa o vídeo, você tem que deixar o vídeo rolar. Aqui é um canal de React, então eu tenho de reagir à maneira que eu acho que é interessante naquele momento, né? Dar minha opinião, pausar. Lá no canal Historiador, inclusive se você não me conhece ainda, eu tenho outro canal que tem quase 600 mil seguidores, chamado O Historiador. Lá, além de ser um canal onde eu me porto de uma maneira diferente, né? A gente faz uma análise diferente. Então lá é uma análise mais séria, eu separo o trecho do vídeo que eu quero analisar, deixo o vídeo correr na íntegra, depois eu comento no final do vídeo. Mas aqui a gente tá pra rir da cara de fascista e pra desmoralizar essa canalhada mesmo, tá? Eu quero trazer com vocês aqui hoje o material do Haddad, onde o Haddad, meus amigos, ultimamente tá amassando, viu? Me surpreendeu. O Haddad deu uma coletiva alguns dias atrás, no dia que o governo revogou a portaria, sentando o pau ali no Flávio Bolsonaro, no Nicolas Ferreira, nos fascistas. Depois fez um post na internet, metendo a porrada também no Romeu Zema, falando o que precisa falar. Parece que o Haddad good vibes, o picolé de chuchu da esquerda, como muita gente chamava, parece que o Haddad meio que tá ligado. E na participação dele na CNN Brasil, ele deu papo reto e amassou, meus amigos, aqui no comentário dele, inclusive sobre como as fake news viralizaram. Como o vídeo é um pouquinho maior, eu vou colocar a velocidade aqui em 1.25, se eu perceber que tá atrapalhando, a gente vai lá e reduz a velocidade, beleza? Vamos ouvir aqui o Haddad falando, vamos lá. Deixa eu botar o som aqui, opa, vamos nós. Ministro, eu quero falar um pouco do ambiente desse debate todo que o senhor vai travar aí sobre a renda, né, que não vai ser só sobre a renda. E aí eu quero tocar especificamente no que a gente está vendo nos últimos meses. Fazer uma pergunta sincera para o senhor. O que está acontecendo, ministro, de setembro para cá? O governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita. Vide a crise do Pix. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita. O investidor não acredita. Vide taxa... Vídeo o trabalho de vocês da imprensa, né? Vídeo o trabalho de vocês da imprensa, né? De juro que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Tá. Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira. Ô, Haddad Pistola. O Haddad Pistola tem meu respeito, viu? Provocativamente vou te responder. O que vocês fazem a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do Pix. Olha a cara dela aqui, ó. Olha a cara dela. Vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira. Ah, o que o governo faz, as pessoas não acreditam. Vocês falaram que o Pix não ia gerar taxa e o povo não acreditou. Aí o Haddad falou, mas vocês também falaram a semana toda a mesma coisa, o povo também não acreditou. Então, vocês não têm credibilidade? A cara dela é a melhor. Ô, Thaís Herédia, podia ter ficado sem essa, minha patroa. Mentira a questão do Pix. E a população prefere acreditar no Mas mentiroso. a política pública não é nossa, ministro. Não, mas vejam a crise que nós estamos vivendo. Sim, eu entendo, mas a política pública não é nossa. Você não fez a pergunta? Fiz, desculpa. Se você quiser complementar. Não, é só fazer... Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara. Que é isso, Moreno? Você não é Tenha assim. calma, Moreno. Rapaz, ela foi interromper o Haddad, eu vou ter de botar no 1.20 no normal aqui pra vocês ouvirem. Ela não tá deixando, como acontece, né? Ainda bem que o Haddad aprendeu isso, quando ele ia pra entrevistas na Globo News, em outros veículos da mídia, quando ele era candidato à eleição em 2018 e quando ele era candidato ao governo de São Paulo em 2022, acontecia a mesma coisa, interrompiam ele ficava passivo demais. Pacífico, na verdade, né? Demais. Agora a gente tá vendo aí que ele tá reagindo. Aí, porra, que massa, verdade. Tô gostando de ver. Desculpa. Nós estamos acreditar no Mas mentiroso. a política pública não é nossa, ministro. Não, mas vejam a crise que nós estamos vivendo. Sim, eu entendo, mas a política pública não é nossa. Você não fez a pergunta? Fiz, desculpa. Se você quiser complementar. Não, é só fazer esse complemento, que a política pública não é da imprensa. Sim, né? mas o trabalho de informar é de todos nós. E às vezes nós não estamos conseguindo informar, não é por culpa da imprensa ou por culpa do governo. Eu estava conversando com alguns especialistas esses dias e algumas pessoas falaram para mim: Haddad, nós temos que tomar mais cuidado com o que a gente vai falar pensando no mentiroso. Eu falo, olha, mentira é que nem vírus. Você só consegue produzir a vacina depois de você conhecer o vírus. Você não consegue produzir a vacina para um vírus que você não conhece. Veja o que aconteceu essa semana. Eu tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso.
porque o PL financiou o vídeo do Nicolas. O Duda Lima foi quem fez a produção, que é o marqueteiro do Bolsonaro, foi quem fez a produção daquele vídeo. Inclusive, o próprio Nicolas publicou nas redes sociais dele que o vídeo foi bem produzido, né? Eu não sei quem estava por trás ou não, o PL tem negado, tem jornalistas dizendo que o Duda Lima estava por trás, tem jornalista da esquerda dizendo que o Duda Lima não teve nada a ver com o vídeo do Nicolas lá. Para quem não sabe o que é o Duda Lima, é o marqueteiro do Bolsonaro, é aquele que apanhou do assessor do Marçal durante a campanha no ano passado, lá no debate do Flow. É aquele que apanhou, que é o Duda Lima, tá? E segundo ali o entorno do Bolsonaro, algumas pessoas confirmam que ele participou, outros dizem que não participou. Mas enfim, eu concordo com o que o Haddad está falando aí, inclusive. E eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal pelas questões conhecidas. A Receita Federal descobriu o roubo das joias, a Receita Federal abriu investigação das rachadinhas, a Receita Federal abriu a investigação sobre os mais de 100 imóveis comprados pela família Bolsonaro sem uma notável fonte de renda, uma vez que são todos parlamentares que não têm renda suficiente para aquisição de patrimônio naquela proporção. Então, os Bolsonaro, eles têm uma bronca da Receita Federal por conta desses 3 episódios: compra de imóveis, roubo de joias e rachadinha. Foram investigados. Pai, para! Haddad tá amassando nessa entrevista, viu, meus amigos? Rapaz, se for uma consultoria do Sidônio Palmeira, né, fazendo o que eles chamam de talk training, né, training talk, perdão, que é treinamento para entrevista, né, como ele tem de se portar, porra, tá de parabéns, viu? O Haddad tá amassando hoje na entrevista. Mas eles têm um problema com a Receita. Então, eles não escolheram a Receita Federal, na minha opinião, por outra razão. Então, eles ficaram com lupa ali nos atos burocráticos da Receita, que são tomados há mais de 20 anos, para combate ao crime organizado, combate ao crime cibernético, combate à lavagem de dinheiro. Ninguém está falando do vendedor eles do não bolo, têm o do que ferrete, falar. Aí. da pessoa do Uber. Nós estamos falando de roubo de combustível. Está cheio de pôr de gasolina envolvido nisso. Nós estamos falando de... O Haddad quebrou todos eles com a resposta que ele deu a Thaís Herédia, dizendo: vocês falaram a mesma coisa que a gente também, ninguém acreditou em vocês também. Então, se é problema de credibilidade e confiança, vocês também, a população não confia em vocês. Acabou. Acabou. De grandes crimes cibernéticos que são feitos via instituições de pagamento fora do sistema bancário. É disso que a Receita cuida. Ministro, eu A cara fiquei... da Thaís Herédia Quiseram tá vender ótima. a tese de que a Receita, com poucos funcionários que tem, vai fiscalizar o pequeno negócio. Mas eu fiquei com uma dúvida. Não tem que fiscalizar, na sua avaliação, o pequeno negócio? Ele não tem que pagar imposto? A Receita Federal, ela não tem uma quantidade de funcionários suficiente para o pequeno negócio. Mas conceitualmente, deveria ou não deveria pagar Mas imposto? os estados fazem isso. Olha o que ela quer. Ela quer tirar do Haddad, na entrevista, um trecho para viralizar na internet, onde o Haddad defende tributação para pequeno empreendedor. Aqui, olha o que ela está tentando dizer toda hora aqui. Funcionários. Uma Aí. dúvida, não tem que fiscalizar, na sua Aí. avaliação, o pequeno negócio? Ele não tem que pagar imposto? A Receita Eles já são fiscalizados e muitos já são enquadrados no que a gente chama de MEI. A modalidade do MEI foi criada justamente para poder atender esses pequenos empresários que até R$81 mil por ano em faturamento não se enquadram em algumas tributações. E até onde eu tenho informação, não sei se teve alguma mudança na portaria, em alguma portaria da Receita também, o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal. Então ele pode movimentar em tese R$81 mil, supostamente, né, sem pagar tributo além daquela contribuição que ele paga mensalmente. E se não me falha a memória, é 5% do salário mínimo para uma modalidade e tem uma outra, e quando muda a modalidade, acho que acrescenta mais 5, é R$10. O Robson Barreirinhas, na entrevista que ele deu para mim, para a Yara e para o Henrique lá na Revista Fora durante a semana agora, ele falou sobre isso, inclusive. A Receita Federal, ela não tem uma quantidade de funcionários suficiente para... Mas ela quer o tempo inteiro, repara, ela vai forçar para ver se o Haddad fala: não, tem de pagar, o pequeno empresário tem de pagar, meu empreendedor, o motoboy, o cara que vende fruta no sinal, aquele que vende morango, tem de pagar. Ele tem de pagar mesmo. É isso que ela quer que o Haddad fale.
para o pequeno negócio. Mas Ela tá confundindo o Haddad- deveria aí. ou não deveria pagar Mas imposto? os estados fazem isso. Os estados Ela confundiu têm Haddad mais com Paulo Guedes. informações do que a Receita Federal. Os estados fazem um trabalho em relação ao ICMS, em relação a isso. Você pegar aqui o fisco de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, Tudo de com cara de Goiás, do cu aí, Rio de depois Janeiro, que o Haddad eles fazem falou esse com trabalho. eles. E recebem todas as informações que o Nicolas criticou. Mas ele, evidentemente, omite a informação. O problema do bolsonarismo não é com a Receita Estadual, porque não foi a Receita Estadual que investigou os Bolsonaro. Quem investigou o bolsonarismo foi a Receita Federal. E é por isso que as atenções se voltam para a Receita Federal, que eles tentaram destruir. Porque se você for lembrar, quem defendia o imposto sobre o PIX era o Guedes. Vocês Exatamente. têm uma gravação. A gente até mostrou aqui, inclusive, o material sobre isso. E o Haddad vai amassar de novo, ele vai falar, quer ver? Defendia o imposto sobre o PIX era o Guedes. Vocês têm uma gravação da CNN. Ele deu uma entrevista aqui, defendendo o imposto sobre o PIX. O governo Lula não tem no plano de governo dele nada disso. Nós estamos trabalhando tudo com toda a transparência possível. Nós estamos encabeçando a maior reforma tributária da história do Brasil, em regime democrático, com toda a transparência. Então o senhor acha que Qual é o não tem objetivo? crise de credibilidade, como a Thaís Tem, traz? claro, quando uma pessoa turbina uma publicação falsa, com profissionais pagos pelo partido do Bolsonaro, vai para a rede social. Agora você não tem mais censura nas redes sociais. Nos Estados Unidos hoje acabaram de tirar o TikTok, vão tirar o TikTok de circulação. Um país que era considerado o mais liberal do mundo vai suprimir uma rede social, né, dos Estados Unidos, e o principal... Uma das 5 maiores do mundo, inclusive, tá? Lá no meu curso Fatos contra Fake, inclusive, se você não assinou minha plataforma ainda de cursos, a gente tem uma plataforma de curso chamada Contra Narrativa. O link fica lá no comentário fixado do canal principal, do canal Historiador. Vai lá no primeiro comentário dos vídeos, você clica lá nos vídeos, vai ter as fontes dos vídeos e tem um link lá da plataforma. Assine, inclusive, que tem uma novidade para acontecer esse mês ainda que eu não posso dizer, mas vai parar o nosso campo, eu acredito, porque é um negócio que eu tô fazendo sozinho e que vai surpreender muita gente. A gente falou sobre isso lá, né? Que o TikTok é uma das maiores redes do mundo, né? Uma das 5 maiores redes sociais do mundo. É a segunda rede social que mais propaga fake news, lamentavelmente. E que os Estados Unidos da América decidiu simplesmente... Ou o TikTok vende a empresa nos Estados Unidos para uma controladora estadunidense, ou vai ter de sair. O Elon Musk, inclusive, já exigiu também que o Trump coloque sanções ali contra as montadoras chinesas de carros elétricos nos Estados Unidos da América, porque eles são a favor da liberdade plena e do liberalismo. Porém, se a mão visível do Estado puder ajudar eles, eles não reclamam. Dono de uma Big Tech com uma meta, diz que não tem mais censura em nome da liberdade de expressão. Ou seja, em nome da liberdade de expressão você pode mentir. É Qual isso vai que ele ser a está dizendo. vacina, menino? Agora, só uma dica eu vou dar, você tem que trocar a palavra censura, porque não é censura que a gente está falando, né? Não é censura, é cumprimento da legislação. Eu entendi que ele está usando o termo censura, que é quando censura não significa só a pessoa ser proibida de algo, não. Por exemplo, tem punições para parlamentares no Congresso Nacional, que eles vão para a comissão como é que diz, meu Deus? A comissão de ética, e alguns são punidos à censura, né? Eles ficam impedidos de falar por um período nas sessões, ou comandar algumas sessões. Então, quando ele fala censura, não é, nossa, quer proibir as pessoas de falar. Não é isso, ele está usando o termo censura no conceito etimológico da palavra, mas eu acho que ele poderia trocar essa palavra censura por outra, viu? Porque a extrema-direita vai ficar dizendo que a Haddad está defendendo a censura. Ministro, o senhor falou... Como se fosse algo distorcido, né, da realidade do que ele quer dizer, mas Ou enfim. seja, em nome da liberdade de expressão você pode mentir. É Qual isso que vai ele ser a está dizendo. vacina, ministro? O senhor falou de estudar o vírus. Qual é a vacina? Porque ela precisa chegar, ela não chegou ainda. Essa que é a minha tese. Você não tem a vacina contra a mentira antes da mentira ser dita. É uma ilusão imaginar que você vai descobrir a mentira que vai ser dita. Você não vai conseguir descobrir. Por mais boa... Haddad, mas aqui eu discordo de você, porque vamos lá. A gente já sabe como é que funciona a extrema-direita. A gente já sabe o que eles vão fazer, o que é que eles vão falar. Então, assim como, por exemplo, quando surgiu a Covid, a gente não tinha vacina ainda para a Covid, mas a gente tinha métodos para evitar a contaminação.
álcool em gel, 70%, lavar as mãos com bastante água, utilizar máscara, se tivesse contato com alguém que tivesse o vírus, se isolar. Então, assim, a gente tinha estratégias para combater esse vírus, entre aspas. Nesse momento, a gente já sabe que como é que a extrema-direita atua. Então, não dá para dizer que não dá para se programar, para se prevenir. Isso aí eu discordo de você. Tá? Eu acho que dá sim para fazer pelo menos um cálculo. O Felipe, eu esqueci o nome dele agora, que é diretor da Quaest, deu uma entrevista para o Globo News essa semana agora, falando sobre o que o governo poderia ter feito, né? Que é uma pesquisa, por exemplo, de como é que estava a rede social, a opinião popular, para poder fazer uma previsibilidade sobre pautas que, em tese, são muito caras ao Estado ali, ao governo, e que podem chamar a atenção da população, né? Então, deveria sim ter feito um estudo ali. Você não tem como, evidentemente, prevenir tudo, isso é um fato, mas dizer que não, a gente só vai conseguir agora combater a mentira do Nicolas porque a mentira já aconteceu. Agora que aconteceu a gente vai desconstruir. Não. O governo revogou, inclusive, a portaria porque, em tese, neste momento, o vírus venceu. Então, se a gente sabe como é que a extrema-direita trabalha, como é que eles disseminam informação falsa, o que a gente tem de fazer é o quê? É se precaver. Fazendo alusão com a Covid, como eu citei, usar máscara, álcool em gel, se afastar de quem está contaminado com o vírus e não simplesmente falar, não, deixa eu ver quantas pessoas vão perder aí a vida pra gente saber como é que vai lidar. Não pode ser assim mais não. Nessa altura do campeonato, esse vírus, entre aspas, que é a mentira da extrema-direita, a gente já conhece pelo menos desde 2013. Fé que você tem. E da extrema-direita, como a gente está vendo no Brasil, pelo menos desde 2017, ali, 18. A mentira que vai ser dita, você não vai conseguir descobrir. Por mais boa fé que você tenha, você não vai conseguir Mas quem está descobrir. adoecendo é o governo, ministro. É o governo que precisa tomar essa vacina. Mas olha, deixa eu te responder. O que eu penso? Não é o governo, queridinho. Quem vai ganhar a briga contra a mentira? Quem for mais ágil. Não quem procurar. Você só se previne de um vírus que você conhece e você toma a vacina antes. Não existe vacina para um vírus desconhecido. Essa é a minha tese. Não existe, Haddad, mas eu já expliquei aqui que quando você sabe que o vírus está circulando, você precisa tomar medidas cautelares para não ser contaminado pelo vírus. Isso significa dizer que assim como a ciência E nessa agilizou altura, os procedimentos para entregar uma vacina, uma vez identificado o vírus, como foi no caso da pandemia, todo mundo dizia, vão ser 5 anos. A ciência entregou em menos de 1, e mais de uma vacina. Nós democratas, vamos ter que desenvolver um antídoto rápido. Nós vamos ter que identificar mais rápido ô Haddad, um antídoto. meteu antídoto, Haddad, antídoto, professor. Você que diz que lê tanto livro, que compra tanto livro da Amazon, houve aí na sua fala aí um equívoco. Ok. Houve um equívoco. Não é antídoto, é antídoto, né? Eu não sou de ficar corrigindo ninguém, mas o Haddad, que é o cara que disse que não conhece a Shein e a Shopee porque conhece a Amazon, que vive comprando livro lá, tem de saber falar antídoto. Senão a gente vai ter de considerar que o Moro falar conge ou conja é correto. Não pode, né? Enfim. E olha, como eu disse, eu não sou de corrigir ninguém, tanto que lá no meu canal eu não corrijo ninguém. Mas o Haddad é um cara que se vende de forma muito intelectualizada às vezes e não pode falar, enfim. Talvez eu esteja sendo até preciosista demais, né? Comenta aí se eu estou sendo preciosista demais. Rápido. Nós vamos ter que identificar mais rápido a origem do vírus e tentar matar o vírus no nascedouro, para não deixar ele atingir milhões de pessoas. E no caso específico do PIX, ministro, usando essa mesma comparação que o senhor faz, a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, a equipe econômica não poderiam ter blindado melhor esse paciente para que o vírus não o atingisse? Houve alguma falha de comunicação da Receita? Não tinha paciente nenhum. Essa lei é de 2001. Ela passou por 5 governos. Fernando Henrique. É importante ele falar isso porque a única coisa que aconteceu foi aumentar o limite de monitoramento, que antes era 2 para 5 mil para pessoas físicas e de pessoa jurídica que era 6 para 15 mil e incluir as fintechs, né? Que eram aquelas empresas ali que se dizem bancos digitais, mas que não são bancos digitais, algumas pelo menos, né? A gente até falou sobre isso lá na live da Revista Fora também com o Robson Barreirinhas e incluiu o Pix, né? Vindo dessas fintechs também. Mas não tem tributação, não tem taxa, não tem monitoramento extra, nada. Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro.
Essa lei é de 2001. Essa lei que obriga as instituições financeiras a prestar informações para a Receita Federal. Tem nada a ver. Por isso que eu digo, quem pretender descobrir a mentira que vai ser contada para se prevenir dela, vai errar. Quem, ao contrário, reconhecer que o desafio é grande e fizer o seguinte, vamos desenvolver a metodologia para cortar pela raiz. Esse vai prosperar. E, na minha opinião, os democratas, dos quais faz parte a imprensa, nós temos que aprender a lidar com essa nova realidade. A mentira nunca teve perna tão longa como tem hoje. A gente dizia, a minha avó dizia que mentira tem perna curta. As redes sociais alongaram a perna da mentira. Nós vamos ter que, para cortar a perna da mentira, desenvolver uma tecnologia. Mentira. Não, a cara deles aqui é a melhor. Tipo assim, o Haddad foi bem, viu? De verdade, o Haddad foi muito bem na minha análise. Ele cometeu algumas falhas aí, simples, eu acho. Mas no geral ele foi muito bem. Nós vamos ter que, para cortar a perna da mentira, desenvolver uma tecnologia. Ministro. Enfim, gente, comenta o que é que vocês acharam dessa entrevista do Haddad aí, se vocês concordam com tudo que ele falou. Eu discordo só dessa parte de que não dá para ter um antídoto numa vacina contra um vírus que você não conhece, mas esse vírus a gente já conhece. Então pode não acertar em tudo, como aconteceu durante a pandemia da Covid aqui no Brasil, por exemplo. Infelizmente 700 mil pessoas morreram, mas a gente conseguiu evitar que mais gente perdesse a vida porque teve prevenção, divulgação, informação. Então eu acho que pode sim preparar uma estratégia, mas eu acho que o Haddad foi brifado, viu, pelo Sidônio Palmeira. Acho que ele tá passando por um talk training, né, o training talking, para poder falar, porque esse material também aqui que ele publicou na rede social contra o Zema é um bom exemplo disso aqui, ó. Deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês, tá aqui, ó. Fernando Haddad, tá aqui, ó. Ele fez um post aqui, muita gente viralizando, inclusive, as falas do Haddad, né? Ele fez um post aqui, ó, respondendo o Romeu Zema. Tá aqui, ó. O conceito... Tá aqui, ó, bem grande aqui. Vamos ler junto aqui pra gente encerrar o vídeo que já passou de 20 minutos. Tá aqui, ó. O conceito de ter feito o dever de casa aparentemente é um conceito relativo para o governador Romeu Zema. No seu primeiro mandato de 2009 a 2022, a dívida do Estado aumentou 33% e após 2 anos já alcançou um incremento de 55% no conjunto do seu governo, passando de 119 bilhões de 2018 para 185 bilhões em 2024. Eu não vejo ninguém falando mal do Zema, inclusive, né? A dívida cresceu não só pelos juros, mas pelo calote nos pagamentos do seu governo. O Estado deu calote em mais de 30 bilhões devidos ao governo federal, em mais 12 bilhões junto a instituições financeiras, fora os calotes em outros credores privados, fazendo o seu Estado um dos mais endividados do país e com um brutal crescimento da dívida. Isso aí, bota o liberal lá que melhora, né, Haddad? Ainda no dever de casa, mesmo com 5 anos de governo, final de 2023, o Estado seguia não pagando credores privados em dia, com mais de 5 bilhões em restos a pagar processados de exercícios anteriores e saldo de caixa líquido de fontes do Tesouro não vinculadas, negativo em 5 bilhões de reais, evidenciando que o Estado não tem dinheiro para pagar os seus gastos e dava calote não só na União, mas em outros credores privados do Estado também. Olha só, o governador do Novo, liberal, dando calote no povo, né? Vai seguindo. Os desafios fiscais são muitos para todos, sem dúvida. Mas somos da ala que acredita que calote não se confunde com ajuste fiscal. Tá vendo, Zema Caloteiro? Até há os que pensam diferente como bem-vindos no passado recente. Mas nós acreditamos na importância do Estado brasileiro dar exemplo e pagar em dia suas obrigações. Até por isso, como bem sabe o governador, concordamos com o Propag, para quem sabe fazer com que estados que não honram suas obrigações financeiras, finalmente, né, possam encontrar um caminho para o verdadeiro ajuste fiscal. É um grande gesto e um grande esforço fiscal da União em prol de estados brasileiros, especialmente para os mineiros, ou seja, de estados brasileiros caloteiros, como por exemplo o estado de Minas Gerais, governado pelo Romeu Zema, traduzindo aqui, né? Ainda quanto ao Propag e o desejo que a União cubra o calote que o Estado vem dando nas operações de crédito com instituições financeiras, chama a atenção
a contradição no mesmo post, está o argumento de que o Estado de Minas Gerais fez o dever de casa e está equilibrado, na companhia da revolta, por ter que pagar as obrigações devidas e atualmente, cadê? Não pagas. Ele até cita aqui, inclusive, depois que Zema também teria aumentado o seu salário em quase 300%. A Dadinho aqui tava com sangue nos olhos no dia, viu? Tava com sangue no olho aqui no dia, e eu tô gostando, sinceramente, dessa versão nova do Haddad, viu? Tô gostando de verdade, não vou mentir pra vocês. Tô gostando de verdade mesmo. Ele até cita aqui, no outro post, né, que foi publicado no dia anterior. O governador de Minas Gerais usou tantas redes sociais para atacar o governo federal, mas como é de prática no bolsonarismo, esconde a verdade. Isso aqui foi um post que ele publicou dia 16, aquele que eu li foi no dia 17. Primeiro, esqueceu de mencionar que se reuniu comigo e apresentou uma proposta para a renegociação das dívidas, bem menor que a aprovada e sancionada agora. O governador também parece ter esquecido de outra informação. O veto citado por ele simplesmente pedia que a União pagasse a dívida dos estados com bancos privados. E em terceiro lugar, ele critica privilégios enquanto sancionou o aumento do próprio salário em 298% durante a vigência do regime de recuperação fiscal, inclusive. Olha que interessante, né? Lembrando que o Zema é de uma família, se não me falha a memória, bilionária no estado de Minas Gerais e que supostamente não precisaria do estado para nada, né? Mas que a papinha dele tem de cair todo mês. Mas enfim, comenta aí o que, é que vocês acharam disso tudo aí, da participação do Haddad, inclusive, né? Porque chegou com 2 pés no peito aí o Haddad lá no programa da CNN Brasil e no Romeu Zema também. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ainda e comenta se você está gostando desse formato novo que é diferente aqui, inclusive do que eu faço lá no canal principal, beleza? Grande abraço e até mais. Tchau!